vamos aqui para o encerramento. Jeremias 2. Eu vou ler 1-3, depois o 12-17. O Senhor me deu outra mensagem. Vai e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para com o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados. E sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Aí ele fala: os céus se espantem diante disso. Fiquem horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois o meu povo, que um dia fazia de tudo para me agradar, era como aquela noiva que segue o seu noivo, até no deserto, vocês me seguiam. Naqueles dias em que Israel era santo, andava em santidade, era como os primeiros frutos da colheita para mim, eram as primícias para mim. A nação era as primícias para mim. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados. Quer dizer, todos que faziam mal a Israel eram tratados duramente. Havia uma unção de conquista sobre Israel. Porque Israel queria agradar o Senhor, seguir o Senhor. Mesmo no deserto, nos momentos mais difíceis, nunca abandonou o Senhor. Aí, de repente, o Senhor vem e diz: pasmem, fiquem horrorizados, olha o que esse povo fez. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Por que Israel se tornou escravo? Por que foi levado como despojo? Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Mênfis e Táfnis destruíram o orgulho de Israel. E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor, o seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Então o Senhor disse: houve um tempo que você foi muito fiel a mim. Você me servia em situações de problema, no deserto, você não me deixava. Era como uma noiva me seguindo. E havia uma unção de conquista sobre você, que qualquer um que mexesse com você, a casa caía para eles. Mas olha o que você fez, falando para Israel. A nação, vocês me abandonaram. Primeira coisa que vocês fizeram, vocês me abandonaram. E foram o quê? Cavar suas próprias cisternas. E cisternas rachadas que não têm água. Vocês foram se aventurar nos seus próprios projetos falidos e estúpidos, que nunca deram certo. E agora, quando é que você foi escravo, Israel? Você nunca foi escravo. Por que você está vivendo como escravo agora? Porque inimigos poderosos têm vindo contra você e têm te vencido. Porque você me abandonou. Porque você se aventurou em projetos pessoais, na sua autossuficiência. Você é responsável por isso. Porque você abandonou o Senhor, o seu Deus, embora Ele o guiasse pelo caminho. Então essa palavra é para alguém que já teve um tempo na vida espiritual altíssimo. E que nesse tempo foi altamente abençoado. Era honrado, e Deus promovia, e Deus vingava, e Deus estava o tempo todo cuidando dos detalhes. Mas olha aí o que aconteceu. Israel, quando estava vivendo, estava
numa posição de muito boa, abençoado, abandonou o Senhor. E esse abandono maior foi no coração. Porque muitas vezes você vai encontrar Deus falando sobre o abandono do coração. O povo ia oferecer sacrifícios no templo. Mas o coração já estava longe. E agora, a vida era cavar suas cisternas achadas. Se envolver com seus projetos, que não estavam fluindo, porque não tinha a bênção de Deus. Agora, uma nação que era livre se tornou escrava. E o Senhor disse, por que você está escravo hoje? Porque você me abandonou. Porque antes eu guiava você, mas agora você não precisa mais de mim, que eu guie você. Então, essa palavra é exatamente o que está aqui. É para alguém, se está aqui na transmissão, nas igrejas agora, que teve o seu tempo de glória com Deus. Mas aí, abandonou o Senhor. E hoje, está perguntando por que está vivendo a situação que está vivendo. Por que você está escravo? Algum dia você foi escravo? Escravo talvez hoje do pecado. Escravo de um problema que não quer sair. Escravo, entrou um mal na sua vida, ou na sua casa, na sua família, que não há meio dessa desgraça sair. Entrou um mal. Mas por que entrou esse mal? Porque quando você estava muito abençoado, sendo cuidado por Deus, você abandonou o Senhor, possivelmente no coração. E aí, começou a se aventurar nos seus projetos furados. Em coisas que o Senhor, foi fazer coisas que o Senhor não mandou. Foi se envolver em coisas que o Senhor não estava. Com gente que o Senhor nunca aprovou. Em lugares que o Senhor nunca esteve. E aí se tornou escravo de um problema. E o Senhor está dizendo, e você mesmo é responsável por isso. Então o Senhor está respondendo a alguém que vem numa ladainha. Mas Senhor, eu não sei por quê. Senhor, Senhor. Você sabe sim. Ai, porque eu estou buscando, Está buscando, agora no desespero, mas está dando ainda o que você quer dar. Você ainda não está dando a Deus o que Deus está exigindo de você. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Por quê? Porque não quer descer e fazer o que é preciso fazer. Só que Israel foi demorando, e não deu. Até que se tornou escravo de vez, foi para o exílio. Demorou demais para dar a Deus o que precisava ser dado. E muitas vezes eu vejo que a palavra vem, mas lembre-se da frase, quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. E preste muita atenção, quando algo é muito doloroso e difícil de você deixar, mostra o quanto você está apegado a isso. O quanto dói é o quanto você está apegado. O quanto dói é o quanto você está apegado. Está entendendo? Se é tão difícil você voltar, é porque você foi longe e se apegou a algo que se tornou um Deus ou deuses. E aí, dentro de você, dói a ideia de você voltar, mas é preciso voltar. Voltar para esse tempo onde você seguiu o Senhor até no deserto. Fazer aquilo que a palavra tem vindo continuamente. Se chegou a hora de tirar a capa, botar a toalha, encher a bacia e lavar os pés,
seguindo o exemplo do Senhor, vamos fazer. Ou seja, o que for preciso fazer, vamos fazer. Nós precisamos atuar como servos. E eu preciso me humilhar. Vamos. Vamos dar a Deus. Vamos parar não vamos fingir que nós estamos com Deus, porque nós estamos na igreja, porque nós estamos fazendo alguma coisa. Vamos olhar para o nosso coração e ver o que realmente está acontecendo. Porque na vida de algumas pessoas, a bênção e a honra acabaram não sendo bênçãos. Porque tudo que levar você para que te distanciar de Deus, virou maldição. Se Deus te prosperar altamente, te enriquecer, e o dinheiro agora, você pode comprar tudo. E por conta desse novo estilo de vida, isso te afastar de Deus, isso se tornou uma maldição na sua vida. Deus, você nem pode mais dizer que Deus está nisso. Você nem pode mais dizer. Porque Deus está aonde a bênção está. E onde a bênção está? Onde Ele está. Deus está onde a bênção está. E onde a bênção está? Onde Ele é a prioridade. Se Deus não é prioridade, a bênção não está lá. E nem Deus não está lá, porque a bênção não está lá, porque a bênção é Deus. Então não confunda, porque até um ímpio, quando planta, a lei da semeadura vai se cumprir na vida dele. Até para um ímpio, a lei da semeadura vai se cumprir. Fé é o que você faz. Nós não podemos dizer que nós estamos agradando a Deus, que eu tenho fé, que está certo, que eu faço algumas coisas, mas omito coisas fundamentais para a minha vida. Deus precisa ser a prioridade da minha vida. E eu posso ter abandonado o Senhor no coração e agora estar me aventurando aos meus projetos, ou seja, eu faço as coisas do meu jeito, só que o Senhor já está dizendo, já são cisternas achadas, as coisas já estavam dando erradas, os projetos deles estavam furados, aqui ó, cisternas achadas. É quando você se aventura num projeto que Deus não está, saiu da sua cabeça, você está fazendo do seu jeito, porque você já abandonou a Deus, agora você está vivendo a sua vida do seu jeito. E aí quando você começa a viver a vida do seu jeito, você começa a ver que a bênção de Deus é que faz toda a diferença na vida da gente. É a bênção de Deus. Então essa palavra é para alguém que precisa voltar e está perguntando por quê que não se resolve, por quê. Não adianta, preste bem atenção. O mundo pode orar por você e interceder por você. Você quer sair dessa escravidão e derrotar o mal? Volta. Volta. Volta no coração. Abandona todos esses projetos, essa autossuficiência, todas esse estilo de vida, essas escolhas que são projetos furados, poços furados. E vai saber o que Deus quer de você e se coloca lá. Assim, Deus nos dá tempo para a gente fazer. O bom de Deus é que Ele é longânimo. Mas o grande problema do ser humano é confundir longanimidade com impunidade. Lembra que há uma medida. Lembra da medida dos amorreus que não estava completa? Ou seja, os amorreus não tinham pecado bastante. Deus deu tempo para os amorreus pecarem o bastante ou se arrependerem.
Não se arrependeram. Só pecaram, pecado até que chegou a última gota. E transbordou. Aí acabou. Então, as pessoas, elas vão fazendo e elas vão ficando meio que corajosas, se é que eu posso usar essa palavra, e começam a arriscar. Por quê? Porque eu me dei bem, uma vez eu me dei bem, 2 vezes eu me dei bem, 10 vezes eu me dei bem, e elas não entendem que elas estão plantando uma semente. Essa colheita vai voltar, não importa se ela leve 5, 10, 20, 30 anos, ela vai voltar. E quando chega na medida completa, trava. Quando Deus dá uma ordem, deu, acabou. Então ele estava falando para Israel, vocês são responsáveis pela situação que vocês estão vivendo. Essa outra aqui, Ezequiel 8, diz assim, em 17 de setembro, no 6º ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem, da cintura para baixo, parecia uma chama ardente, e da cintura para cima, uma aparência de âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta do norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor, ou, como está em outra tradução, a ofensa, era uma ofensa para o Senhor. Então, onde havia, aqui, fui levado para a porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo, um deus, que provavelmente era a deusa Azerá. De repente, estava ali a glória de Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta, junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor, que era uma ofensa para o Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar de meu templo? Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro. Disse-me, agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Eu vou ler até aqui, porque é o suficiente para dar entendimento. Mas aí, quando ele cava, tinha uma passagem secreta, onde tinha coisas escondidas que autoridades estavam, inclusive o filho de Safã, que foi uma autoridade que ajudou na restauração, junto com o rei Josias, e o filho dele corrompido no meio daquelas 70 autoridades, que é um contraste com as 70 autoridades que receberam do Espírito de Moisés, e agora tinha 70 autoridades, debaixo dos panos, ali as escondidas, cometendo as coisas mais repugnantes, diz na tradução NVI. E se você continuar, vai ficando pior e pior e pior, porque o Senhor vai dizendo, eu vou te mostrar coisas ainda mais repugnantes, eu vou mostrar mais repugnante, eu vou mostrar mais repugnante. Aquilo parece que não tem fim. A quantidade de coisas que estavam escondidas, mas que o Senhor trouxe à tona. Então eram pessoas, aqui é uma palavra para quem conhece.
Aqui eram autoridades. Provavelmente alguém que tem óleo na cabeça, ou alguém que já tem uma experiência vasta aí do que é certo e errado. Isso aqui não é para novo convertido. Isso aqui não é palavra para novo convertido. Isso aqui é para crente velho e talvez pessoas que ocupam alguma posição e realizam alguma coisa para o reino, que estão com coisas escondidas, repugnantes aos olhos do Senhor, com coisas que afastam o Senhor do templo, e nós somos o templo do Espírito Santo, coisas que trazem maldição, destruição, porque à medida que você vai vendo, é só destruição, por conta de pecados ocultos que estavam lá. Então o Senhor trouxe à tona, mandou o profeta escavar, e lá dentro ele pôde ver as abominações que eles estavam praticando. Parecia que estava muito escondido, parecia que tudo estava muito fechado, mas a verdade é que pode esconder o que quiser, quando Deus diz, chegou a hora de revelar, chegou a hora de revelar. Então, essa palavra é para alguém que sabe muito bem o que é errado diante de Deus, mas tem coisas ocultas, escondidas, graves aos olhos do Senhor, e que perdeu o temor e que parece ter prazer. A pessoa sente, eles sentiam prazer, eles estavam cegos. E achando que, porque ninguém estava vendo, estava tudo seguro. Mas o Senhor estava vendo. E levou o profeta para trazer aquilo à tona. Então está bem simples isso aqui. Não adianta prosseguir com isso. Com essa vida dupla, com essa vida oculta, fazendo essas coisas ocultas, achando que, porque ninguém está vendo, ninguém sabe, isso vai prosperar. E você vai sair ileso disso. Eles não saíram, ninguém saiu na face da terra. A história está aí para contar, a Bíblia está aqui para contar. Ninguém saiu. E não vai ser agora que alguém vai sair. Então, o que a gente tem que fazer? Correr, se humilhar, confessar, reparar, zerar. Porque Deus... Não é porque alguma coisa, a pessoa está lá, está no oculto, fazendo o que ela quer, e está tudo bem. Não, uma hora eu vou escapar. Eu vou escapar disso. Vai terminar tudo bem. Porque as pessoas se acostumam em fazer, e parece que está dando tudo certo. Mas não é assim. Chega o momento em que Deus diz... acabou. E se você não se submete quando Deus diz acabou, Ele vai tratar. Ele vai lidar. Você vai ser obrigado a lidar com aquilo, querendo sim ou não. Porque os problemas vêm de uma tal maneira que você não tem como. Não há o que fazer. Então, isso é para quem tem consciência total, mas ainda mantém coisas repugnantes aos olhos do Senhor. Há portas fechadas. Está lá, tem uma porta secreta que acha que ninguém vai entrar lá. O Senhor levou o profeta lá. Tinha só um buraquinho. De um buraquinho, abriu, que ele encontrou uma porta, que ele encontrou o lugar onde eles estavam adorando ídolos, onde eles estavam realizando aquilo que o Senhor chamou de coisas repugnantes. E qualquer coisa
que nos afasta de Deus, é repugnante para Deus, e qualquer coisa que tomar o seu coração vai se tornar um ídolo, uma idolatria, vai tomar a sua vida. Ande na verdade, e assim, Deus é um Deus que ele luta com as pessoas. Preste muito atenção, pegue essas duas palavras. Ele luta com as pessoas, ele insiste com elas, ele dá tempo. Às vezes a pessoa, ela acha que porque uma coisa não aconteceu, Deus falou hoje, não aconteceu, né, amanhã vai ser o meu hoje, não aconteceu nada, aí ele acostuma. Aí ele melhora uma semana, volta ao mesmo lugar. Por quê? Não entrou. Na verdade, ele mudou, né? Não mudou. Mudou, entre aspas, porque ele estava com medo. Mas como aquilo não entrou como verdade, como fé, daqui uma semana, 15 dias, já passou o medo. Ele volta ao mesmo estado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele volta ao mesmo lugar. Ele volta a fazer as mesmas coisas. E Deus, que é amoroso, ele luta, ele fala com a pessoa de novo, ele luta, ele fala. Mas quando o diabo, porque eu sempre falo, não brinque com o diabo, não brinque com o pecado. Quando uma pessoa dá lugar ao diabo, e o diabo toma a vida da pessoa, pode chegar num ponto de Deus entregá-la, o que está em Romanos 1, a uma disposição mental reprovável. E ela nem consiga encontrar arrependimento mais. Se ela for passando por cima de tudo que Deus fala, ela pode chegar nesse ponto. E se ela chegar nesse ponto, ela é destruída. O diabo tem poder sobre ela, tem poder sobre a mente dela, tem poder sobre o centro da vontade dela, tem poder sobre o coração dela, tem poder sobre tudo. Então ele já tragou, posso quase que dizer isso, em vida. Porque ela sabe que mentir é pecado, ela sabe que enganar é pecado, ela sabe de um monte de coisa, mas ela continua fazendo. Por quê? Porque ela não tem temor. Por que ela não tem temor? Porque o máximo que ela consegue chegar é remorso. Ela não consegue atingir o arrependimento. E só é possível através de arrependimento. E arrependimento é mudança, arrependimento é metanoia, arrependimento é mudança de mente, arrependimento é uma volta à origem, antes do pecado. Então, se nada está mudando na minha vida, é porque eu não tenho temor, eu não acredito. E por que isso? Por quê? Por quê? Fala comigo, porque o Espírito Santo não habita mais em mim. Então ele não tem mais poder. Ele não tem mais poder. Fala comigo, ele não tem mais poder de me convencer. Porque ele não habita mais. E por que ele não habita mais? Mas o Espírito Santo tem poder para fazer o que ele tem o poder para fazer o que ele quiser, queridos, mas na vida de quem? Crê. Se você não crê, se a pessoa não teme, a pessoa não crê. Não há o que fazer. Ela não crê, ela não crê. É possível pela fé, ela não crê, ela não teme. Se ela não teme, ela não crê, ela não crê, ela não teme, ela não teme. A palavra está vindo, o Senhor está falando com ela, mas ela continua agindo da mesma maneira. Por quê? Porque ela não consegue mais encontrar arrependimento. Ela caiu numa condição assim, que eu diria, meu filho, você deveria estar, como a Bíblia fala, desesperado. Porque a sua consciência foi cauterizada. Está totalmente cauterizada. Se você for tragado pelo diabo ali na esquina, você vai para o inferno. O diabo conseguiu roubar tudo de você. Sua consciência, seu temor, tudo. Sua fé, tudo. Ele conseguiu sequestrar tua mente e nunca mais devolveu.
O maior perigo é o diabo sequestrar a mente de uma pessoa e a pessoa não se curva. O diabo continua tendo poder sobre a mente dela. E como ela passou por cima de todos os avisos, agora ela entra na condição de uma disposição mental reprovável. E que também a Bíblia fala dela chegar num ponto de não encontrar mais arrependimento. Então, é uma palavra que eu precisava gastar um tempo com ela, porque, claro, são palavras que, principalmente no final do jejum, a gente nunca quer. De manhã, a gente pode vir com chicote. Na entrega do jejum, a gente já quer vir afagando. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível só fazer cafuné. Às vezes você está lá e fala, Senhor, dá outra, Senhor. Mas, meu Pai, o povo está com fome, eu também estou, meu Senhor. Está o dia inteiro e tal. Não, vai essa aí. Coisa. Eu te amo, Jesus. Isaías 51, 9. Mas isso é amor. Graças a Deus, tudo que está aqui é por amor, é para nos salvar. Né? Quem sabe hoje, acorda. Então, assim... Isaías 51, 9, são 3, eu vou ler os 3. Desperta, desperta, ó Senhor. Veste de força, desperte, desperte, levante-se. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Põe suas roupas lindas, levante-se do pó, Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire do seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa de Sião. Então o Senhor me deu isso aqui, é uma palavra só, para alguém que precisa. Deus já falou com você, saia dessa passividade, saia dessa inércia, saia desse comodismo, saia, tire essas correntes da escravidão, pode ser do medo, da incredulidade que te impede de tomar decisões na vida. Saia desse lugar, desperta e se levanta, se veste de força. Deus está dizendo, levante-se do pó e sente-se num lugar de honra. Deus tem honra para você, Deus tem liberdade para você, mas você não vai viver essa honra, essa liberdade, se você não se levantar, e para isso você precisa se despertar. É alguém que, por mais que a palavra venha, não há um despertar, não há uma atitude de verdade. Sabe, uma atitude ousada, corajosa, desperta. Faça o que você sabe que é preciso fazer. Faça o que Deus já vem falando com você, que é preciso fazer. São correntes de escravidão, você tem permitido alguma corrente de escravidão, alguma coisa que te escraviza e te impede de se sentar nesse lugar de honra. Algo te escraviza, não sei se é inferioridade, autoestima baixa, que te leva a uma passividade, uma inércia, um comodismo, um medo de agir, de arriscar. Desperta. Deus está dizendo, eu tenho esse lugar de honra, se veste de força. Põe suas roupas lindas, roupas de vitória, que eu já tenho falado com você. Porque Deus não vai descer aqui para fazer você se colocar na posição que você tem que colocar. Ele manda a palavra e Ele espera que você creia e que você tenha essa disposição de se sair. Vai, desperta. Deus está dizendo, desperta. O diabo está na passividade, na inércia. Pessoas passivas são roubadas. Pessoas que permitem situações de escravidão porque não se movem, perdem a oportunidade de se sentarem em lugar de honra. Porque ficam lá esperando não sei o quê, que as coisas sejam perfeitas. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias vai encontrar. Planta de manhã e de tarde. Faça o que tem que ser feito. Dê os passos de fé.
Qual a área que você precisa se despertar e que há correntes de escravidão te prendendo e te impedindo de se sentar nesse lugar de honra? Arranca isso. Porque Deus quer honrar. E normalmente, quando vem esse tipo de palavra, é para pessoas que muitas vezes estão lá, então, estou esperando, esperando o quê? Deus já mandou você se levantar e agir. Ai, mas como e tal? Dá os passos de fé, vai. Usa o que você tem. Vai se movimentando e você vai vendo Deus te direcionar. Porque quando a gente age a fé, Deus vai nos direcionando. Nós não precisamos ter medo. Uma das piores correntes de escravidão é o medo. É a maldita covardia que impede as pessoas de se atirarem nas bênçãos delas e viverem tudo que Deus tem para elas. Elas ficam lá, esperando que Deus venha fazer o que elas mesmas é que precisam fazer. Então, desperte, desperte, desperte. Isaías 51:2. Escutem-me, vocês que procuram a justiça, que buscam o Senhor. Olhem para a pedreira da qual vocês foram cortados. Vejam para o poço de onde foram cavados. Sim, pensem em Abraão, seu pai, e em Sara, que os deu à luz. Vocês estão com medo por serem poucos em número? Mas lembrem-se de que Abraão era apenas um. Quando eu o chamei, apesar disso, eu o abençoei. E ele se tornou uma grande nação. Linda essa palavra, apaixonante. O Senhor começa dizendo, chamando Abraão do quê? De uma pedreira. O que é uma pedreira? Só tem pedra, não tem nada. Olha o poço de onde foram cavados. Deus escolheu exatamente um homem que estava casado com uma mulher estéril. Ele era está aqui, ó, apenas um quando o chamei. Apesar disso, eu o abençoei, ele se tornou uma grande nação. Então o Senhor está falando, estava falando para Israel, parar de se preocupar. E muitas vezes Deus tem que vir e falar isso para nós. Escuta, por que você está se prendendo a isso? Por que você está se prendendo a uma coisa dessa? Ah, porque não tenho, porque não sou, porque fui tirado disso, olha de onde eu vim, olha a minha família, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, não tenho um monte de coisas. Não tive ajuda, eu não fiz faculdade, ou ninguém me ajudou, ninguém me apoiou, eu não tenho ninguém do meu lado lá. Olha de onde vocês foram tirados, de onde? Qual a origem de vocês? Não foi de um homem que era um só. E olha o que eu fiz na vida desse homem. Vocês estão aqui, ó. Vocês estão com medo por serem poucos em número? Mais uma vez, para quem está colocando impedimento. Então, a pessoa coloca, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa disso. E o Senhor veio e falou assim, mas peraí, olhem para a pedreira da qual vocês foram cortados. Vejam o poço de onde vocês foram cavados. Sim, pensem em Abraão. E ele estava dizendo o quê? Abraão é o pai da fé. E por que ele é o pai da fé? Porque mesmo sendo um, ele acreditou e deu os passos de fé sem retroceder. Ele foi, Deus mandou ele saiu aos 75, Deus mandou ele esperar, ele esperou. Deus mandou ele se circuncidar, aos 99 anos ele se circuncidou. Deus mandou ele entregar o filho, o único filho, em sacrifício ele entregou. E Deus está dizendo para Israel, vocês estão com medo porque vocês são em poucos? Vocês estão com medo? E Abraão, que era um só? Eu fiz dele uma grande nação, de um. Eu fiz uma grande nação e vocês vieram do Abraão. A origem de vocês é esse homem. A
A palavra está muito clara. Você está com medo porque você está em pouco? Você está com medo porque você tem pouco? Você está com medo porque você parece que não tem nada? Porque você está com medo do quê? Olha para Abraão. Falem comigo. Olhe para Abraão. Olhe para Abraão. Quando a gente olha para Abraão, o que a gente vê? Um homem de fé, um homem que perseverou e pela fé se tornou uma grande nação, próspero, abençoado, uma grande nação. Então, Deus está falando para quem está com medo de dar passos de fé e fica aí arrumando desculpas e argumentos. Deus está falando para você, olha para Abraão. Olha para Abraão. Olha o que eu fiz na vida do Abraão. Abraão era um só. E eu o prosperei, fiz dele uma grande nação, está aí. E o que Deus estava querendo dizer para Israel? Eu vou fazer o mesmo por vocês. Então o que Deus está dizendo para você? Que está aí com medo e está botando 1000 obstáculos para não agir onde é preciso. Olha para Abraão, que era um só. Vocês estão com medo porque está em poucos, em número? Olha para Abraão. Se eu honrei Abraão, se eu levantei Abraão, se eu prosperei Abraão, se eu honrei aquele homem por conta da fé dele, ponto e acabou. Se eu peguei um e transformei numa grande nação, eu não vou ser com vocês? Olha para Abraão. Olha o impossível que Deus fez. Velhos geraram filhos. É isso que você sonha? De um levantou uma grande nação. O homem como peregrinou em terra estranha e só prosperou em terra estranha. Então olha as condições de Abraão e como Deus fez. E Deus está dizendo, eu não posso fazer o mesmo na sua vida? A palavra é essa, olha para Abraão. Sim, pensa em Abraão. Sim, tem a outra tradução que diz, olhem para Abraão. Sim, olhem para Abraão. Olhem o que eu fiz na vida do Abraão. Porque lá na empresa eu sou sozinho. Olha para Abraão. Porque eu sou sozinha na minha casa para dar conta de... Olha para Abraão. Porque eu não tive ajuda, porque na família... Olha para Abraão. Então, seja qual for, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Amém, queridos? Então falem comigo, olhe para Abraão. Isso aí, olhe para Abraão. Qual é a sua situação hoje? Porque está impossível, porque eu tenho um compromisso alto, porque eu não sei de onde eu vou tirar, porque o que eu vou fazer? Olha para Abraão, olha o que Deus fez na vida dele, porque ele creu. Se você crê, é o que Deus vai fazer na sua. Isaías 14, 23. Transformarei a Babilônia em lugar para corujas, cheio de pântanos e brejos, varrerei a terra com a vassoura da destruição. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O Senhor dos Exércitos jurou. Tudo acontecerá como planejei. Será conforme decidi. Derrubarei os assírios. Quando estiverem em Israel, os pisotearei em meus montes. Meu povo não será mais seu escravo, nem se curvará sobre o peso de suas cargas. Tenho um plano para toda a terra. Minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou. Quem pode mudar seus planos? Quando levanta a sua mão, quem pode detê-la? Tanto a Babilônia como a Síria, quando a gente fala da Babilônia e falamos da Síria, estamos falando daqueles inimigos terríveis que levaram Israel para o exílio, que escravizaram Israel. Então, aqui fala de dois inimigos que foram terríveis e subjugaram Israel. Mas agora o Senhor vem e diz que vai pegar esses dois inimigos muito fortes, grandes, e aniquilar com eles. E que ia erguer Israel, que ia honrar Israel, e que ia tirar Israel das mãos desses inimigos, e que ia tratar com esses inimigos,
e que ia colocar Israel numa posição de honra. E o Senhor está dizendo, eu estou falando o que eu vou fazer. E ninguém vai poder impedir. Quem pode mudar meus planos? Quando levanta sua mão, quem pode detê-la? Eu tenho um plano. E um plano de derrotar esses dois inimigos. Então, o entendimento que eu tive é alguém que tem dois problemas grandiosos, como a Babilônia e a Síria, que tem subjugado, que tem sido um peso. Dois problemas, duas situações graves, duas situações que realmente têm força, têm peso, e que humanamente, como era para Israel, parece ser, assim, impossível derrotar esses dois inimigos. Impossível derrotar a Babilônia e a Síria. Porque são fortes, porque eles têm o poder mesmo, porque eles podem isso, podem aquilo, e até já deram provas de que podem mesmo. É para alguém que tem sofrido com duas situações muito difíceis. Mas que hoje o Senhor está dizendo que Ele vai colocar tanto a Babilônia como a Síria debaixo dos pés de Israel. Ou seja, Ele vai derrotar, Ele vai derrubar, Ele vai levar Israel, que é você, a pisotear os montes, e o meu povo não será mais seu escravo, nem se curvará sobre o peso de suas cargas. Então, é uma situação que tem sido um peso na sua vida. Uma não, duas, que tem sido peso da sua vida, que tem te escravizado de alguma maneira, que a carga é muito pesada, o peso de suas cargas, talvez uma dívida muito alta, com juros altíssimos, talvez alguma situação, um processo que você tem, algo que representa, que tem te escravizado, tem sugado de você. Algo que vem sugando de você, eu não sei. São duas situações, mas que o Senhor está dizendo, eu vou derrubar. E você vai pisar, e você não vai ser mais escravo disso. E você não vai se curvar mais sobre o peso das suas cargas. O Senhor determinou o livramento dessas duas situações grandes. São duas situações muito grandes. Pode ser, sim, uma perseguição terrível. Duas situações que você está aí vivendo de perseguição ou de injustiça. Não sei, eu não sei o que representa. Eu sei que a Babilônia e a Síria fizeram muito mal a Israel. Mas que Deus estava dizendo ali, que aquele jugo tinha acabado. E Deus está dizendo a mesma coisa para você aqui hoje. Que a Babilônia e a Síria estão acabadas. Deus te dá vitória sobre essas duas situações difíceis. Em nome de Jesus. E aqui para encerrar, Zacarias 8, 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Jerusalém terá paz e prosperidade. Se coloca como essa Jerusalém, por tanto tempo, que mais uma vez haverá homens e mulheres, idosos, que se sentarão nas praças e andarão lentamente pelas ruas apoiados em suas bengalas. E as ruas e as praças da cidade estarão sempre cheias de meninos e meninas brincando. O Senhor dos Exércitos diz, mesmo que isso pareça impossível para vocês, remanescente do povo, para mim isso é algo muito simples. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês podem ficar certos de que eu vou salvar o meu povo. Isso era impossível para Israel. Israel voltar a viver essa paz e essa prosperidade por tanto tempo, porque vivia de guerra e mais uma guerra, era mais uma coisa e mais outra, por tanto tempo que ia ter velhos, o povo ia chegar a envelhecer, andando calmamente pelas praças, e ainda ter crianças brincando, porque já não tinha mais, por conta de tanta guerra, não tinha como ter criança brincando, porque nem as condições eram propícias para isso, como a guerra também impedia muita coisa, e os velhos, as pessoas morriam antes de envelhecer, era assim, parecia impossível
que Israel vivesse paz e prosperidade por tanto tempo, que aquele tempo de guerra, de sofrimento, de escassez terminasse e eles vivessem um tempo tão diferente que ele chegou a dar o exemplo, crianças brincando, velhos, pessoas envelhecendo, vai ter velhos, nas ruas, nas praças, andando, até com as suas bengalinhas. Isso era impossível. O Senhor disse assim, mesmo que isso pareça impossível para vocês, remanescente do povo, para mim isso é algo muito simples. E hoje eu falo, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês podem ficar certos de que eu vou salvar o meu povo. Então, o Senhor está prometendo para alguém que vem vindo há muito tempo, debaixo de guerra mesmo. E é um trem, conserta um trem, vem o outro e o outro, até porque Israel viveu esse tipo de situação por conta de escolhas erradas. Então, por conta de escolhas erradas, às vezes a gente fica muito tempo ali, só para consertar. E aí você conserta um trem e vem o outro, e a hora que você acha que aparece o outro, não sei de onde, mas o Senhor está prometendo isso aqui, para alguém que vem vivendo assim, sobre muitos problemas há muito tempo, que parece impossível entrar num tempo de paz e prosperidade, e assim, paz e prosperidade, paz em todas as áreas e prosperidade, abundância, sem ter falta de nada, uma vida que só cresce, parece impossível, mas o Senhor está dizendo que vem vindo um tempo aqui para alguém, de paz e prosperidade que vai durar por muito tempo, vai durar, vai entrar e vai permanecer. E para você hoje, ouvindo essa palavra, é impossível, dadas as situações e o momento que você vive. Mas vem um tempo de paz e grande prosperidade para a sua vida. E a Bíblia e o Senhor está dizendo, ó, mesmo que isso pareça impossível para vocês, remanescendo o povo, para mim é algo muito simples. Então o Senhor está dizendo, para você é impossível, para Ele é muito simples, não é difícil, não é impossível. Tudo que você tem que fazer é crer, confiar, continuar perseverando, dando condições a Deus, porque está chegando um tempo de grande paz. Paz na família, paz na vida, paz em geral, paz na sua vida, paz de todas as maneiras, porque às vezes são tantos problemas e negócios e coisas que a pessoa não tem como ter paz. Paz e talvez tanta escassez. Então aqui fala que você tem vivido um tempo de falta de paz e de muita escassez. Vem vindo um tempo de muita paz e de muita prosperidade para você. E mesmo que pareça impossível para o Senhor, é algo simples, Ele vai fazer na sua vida. Obrigada, Jesus. Coloquem-se de pé, por gentileza. E coloque a sua mão no coração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Confia nele. Deixa Deus agir em seu favor. Toma posse da palavra. Creia no agir de Deus. É hora de você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu possuo a palavra. Eu creio na ação do Senhor na minha vida. Eu me curvo diante da sua palavra. Eu creio que o Senhor está na minha vida. Eu tomo posse de todas as minhas vitórias. Eu tomo posse da materialização dos meus projetos de conquistas. Eu tomo posse de milagres na minha vida. Em nome de Jesus. Eu creio que uma palavra fica para cada pessoa. Não tema nada. Se levanta com força. Em nome de Jesus Cristo. Deus tem nos impulsionado a agir a fé. Deus tem nos impulsionado a dar passos corajosos de fé. Então, dê a Deus o que Deus está exigindo e requerendo de você. E vá sem medo nenhum, corajosamente dê seus passos de fé. E deixa Deus te usar. Não vacile,
Não retroceda, não ceda para a emoção, para uma fé emocional. Creia, Deus tem falado muito sobre isso, creia. Ande por fé, creia. Se submeta a Deus com toda a força. Dê a Deus o que Ele está requerendo de você. E você pode ter certeza que Ele vai fazer por cada um de nós. Então levante-se, coloca tudo diante de Deus agora e fala isso para Ele. Que você crê na palavra dEle, que você se rende. E que você se coloca à disposição dEle. Com uma confiança absoluta de que Ele está na sua vida. E que Ele está cuidando das coisas e que o mal não tem poder mais sobre você. Deus está cuidando das coisas. O mal não tem mais poder sobre a sua vida. Não dê atenção a falas negativas, a situações negativas. Simplesmente se levante com força. Põe o diabo debaixo dos seus pés e confie em Deus. Em nome de Jesus, não deixa ele controlar a sua mente de forma nenhuma. Mas mantenha-se focado, mantenha-se na fé, crendo, mesmo que pareça impossível e tudo pareça distante, creia. Eu creio, Senhor, e eu estou me levantando e dando meus passos de fé. E eu sei que o Senhor está comigo para me honrar. Em nome de Jesus Cristo. Confie em Deus. Em nome de Jesus. Eu quero que você saia dessa reunião, desse dia, desse jejum, com a palavra de Isaías 26. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, aquele que tem um propósito firme. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Confie no Senhor, aconteça o que for, confia em Deus, dependa dEle, se coloque inteiramente à disposição dEle, sem temer, porque Deus tem nos prometido vitória. A palavra desse ano é Emanuel, Deus é conosco. Se Deus é com você, não tema nada, vá em frente. Se Deus é com você, não há o que temer. Siga o seu caminho corajosamente. Levante-se corajosamente. Eu vou lançar a mão da palavra que fala: desperte, desperte, vista-se de força. Tira as correntes da escravidão. Tira! Eu não tenho dúvida, eu vou te falar uma coisa. Para você que ainda está com medo de dar passos de fé, dá, porque Deus vai te honrar. Dê, porque Deus vai te honrar. Comece a dar esses passos de fé para você viver seus milagres até o final desse ano. Deus está pronto a surpreender você. Mas você precisa começar a agir a fé e confiar que Deus honra os passos de fé do seu povo. Não se intimide. A timidez provém do diabo. Deus nos deu um espírito de coragem. Levante-se e endireite-se em Deus. Confie nele, aconteça o que for. E vá. Enfrente os desafios. Segura o que Deus... Eu quero dizer para alguém aqui que está temendo algo e está já assim quase para ceder e soltar algo que Deus colocou nas suas mãos. Não solta. Deus colocou algo no seu caminho. Momentaneamente pode parecer até que é melhor você soltar. Não solta, segura. O diabo vai trabalhar para levar você a soltar. Não solta. Segura o que Deus colocou nas suas mãos. Segura aquilo que Deus já deu a você. Às vezes as coisas chegam na nossa vida e momentaneamente a gente não vê como bênção. Parece que não é. Mas confia em Deus, logo aquilo vai se desenvolvendo. E você vê um fluir. Você vê a bênção de Deus naquilo. Vamos perseverar. Em nome de Jesus Cristo.
Olhe para Cristo, lembre daquelas 4 coisas que Ele tem falado conosco. Mantenha Deus em primeiro lugar. Seja íntegro. Mantenha a contenda fora da sua vida e faça tudo com excelência. Não desvie o seu olhar para lado nenhum. E lembre-se que Deus tem falado muito sobre coragem conosco. Algumas pessoas têm se privado das glórias, das bênçãos de Deus, porque travam e permitem que o diabo as mantenha num lugar que não é para elas, que não é o lugar que Deus tem para elas. Não aceite isso. Confiai no Senhor perpetuamente. Quando o diabo quiser dizer alguma coisa contrária a isso, você vai repetir em voz alta: eu estou num propósito firme, eu vou confiar no Senhor, porque Deus é comigo. Saia decidido a dar passos de fé. Seja, eu não sei quais os projetos que você tem. Deus está pronto a honrar os seus passos de fé. Então não se intimide. Viva experiências com Deus, dando passos ousados de fé. Arrisca na fé. E Deus vai honrar cada ousadia da sua parte. Cada passo ousado. Em nome de Jesus.